Então, bora lá. A gente vai falar hoje sobre compressão, né? Sobre gate, sobre equalizador. Reparem comigo o seguinte, ó, as guitarras, muitas foram gravadas, ó, limpa e passando por um amplificador, por uma pedaleira. Ó. Guitarra 1 limpa. E o timbre que o guitarrista queria. Limpa. E é muito legal quando a gente tem uma gravação, a gente mandar o sinal limpo da guitarra também. Porque quando a gente manda a guitarra limpa também, a gente permite que o mixador timbre caso seja necessário, né? A gente tem um monte de guitarra aqui, então a gente vai ter que lidar com essas guitarras todas, mas a gente vai poder escolher aqui, né? O que a gente vai usar. Então, por exemplo, guitarra 5 a gente também tem a DI aqui, ó. E a guitarra realmente timbrada. Galera, sabe que eu não sou o maior fã do Reaper, mas essa funcionalidade aqui, que hoje em dia já tem no Pro Tools, é muito legal de você poder arrastar a track e colocar ela num grupo, né? Então aqui são as guitarras com timbre já, né? Timbradas. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de começar a gatear e equalizar é a gente ter organização. Eu já falei isso aqui tantas vezes. Beleza, mó sonzeira, gostei, né? Já tinha gostado desse som, por isso que eu tinha escolhido ele. E vamos começar. O que a gente faz primeiro? Comprime, equaliza, gate? Quem é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Depende, para mim, a melhor resposta. Por quê? Eu, na verdade, utilizaria primeiro o volume. Ah, pegadinha, né? Eu não citei volume para vocês. Mas eu usaria primeiro o volume e pan, principalmente, mesmo que depois eu mude isso um pouco. Por exemplo, aqui eu tenho duas guitarras tocando a mesma coisa, mas elas estão em amplificadores diferentes. Por exemplo, essas duas guitarras aqui. Ó. Então, se eu estou mixando isso para um fone de ouvido, ou seja, se eu estou mixando para o Spotify, para o Deezer, para o YouTube, não estou mixando para um PA, eu abriria 100% esse pan, por exemplo. Ó. Aqui, por exemplo, eu tenho a guitarra 4 também. Ó. Eu tenho uma dobra aqui da guitarra 4. Né? Então, beleza, já é uma dobra. Eu tenho a guitarra 2 também dobrada e a guitarra 1 dobrada. Eu tenho várias guitarras dobradas. Só que a única guitarra que está com amplificadores diferentes é a 3. Por isso eu já abriria o pan dela certamente. Aqui na bateria, ó, a gente tem tons. É um canal, uma track só em estéreo. Já está aberto. Eu tenho o overhead, que já está aberto o pan. E eu tenho uma ambiência. Como são dois mix, já está aberto. Então, quem eu abriria o pan por enquanto? Só essa guitarra, depois a gente vê mais. E agora eu vou ver uma coisa de volume mesmo, né? Então, o que eu vou fazer no overhead? Eu vou começar por ele, na verdade, tá? Eu não boto HPF em overhead, não é muito comum eu colocar HPF em overhead, tá? Não é uma coisa que eu faça sempre. E aqui não vai ser diferente, eu realmente só quero trazer um pouquinho daquela ponta ali. Então, eu vou abrir um equalizador simples, né? Como é um canal em estéreo, eu vou abrir um equalizador em estéreo, de 3 bandas ali. Tá aqui. Eu vou botar um shelving. Então, um shelving é um equalizador de prateleira. Opa, peraí, eu botei o shelving no equalizador 1, pronto. Vou botar o shelving aqui, porque é acima de 2K, 3 por ali, eu quero que todo mundo soe mais alto. Então, o shelving, lembrando, ó, o shelving é uma prateleira, tá? Vamos ver como é que ficou o overhead com esse equalizador que eu fiz, ó. Sem, com, porcelain. E tem uma região de média desse cara que eu já vou ligar aqui, porque eu sei que eu vou precisar. Não sei se é por 500 ou 700 Hz, vamos dar uma ouvida. Então, quando está vermelho, está desligado, quando está verde, está ligado. Ó, sem e com, vamos ver. Boa, já deixou a bateria um pouco mais viva. Por enquanto, estou gostando. Então, vamos começar o processo de limpeza, que a galera mesmo aí falou. Vou limpar as caixas, primeira coisa. Já que ela já veio limpa, eu faria uma compressão nela. Aí, vamos lá. Já que a gente está falando de mixagem,
que eu quero fazer. Primeiro, eu vou tentar sempre falar primeiro o que eu quero fazer, para depois a gente ver se a gente consegue fazer, tá? Quando a gente fala de compressão, a gente está alterando a dinâmica. A gente tem que parar de achar que alterar a dinâmica é alterar a dinâmica só do música, só para a pessoa não gritar, não bater mais forte. Eu posso fazer isso de forma conceitual, de forma artística. Por exemplo, nessa caixa aqui, eu posso ter um compressorzinho ali só para que a primeira batida dela não soe tão alto quanto a segunda. Eu vou até usar o próprio C1 mesmo, porque ele é bem prático para isso. Ó. Toquei a caixa. Ó, reparem nisso aqui. Isso aqui é o meu threshold. Eu só quero que o meu compressor atue quando a caixa der porrada grande lá. Pá! E aí o meu volume for no máximo. Onde é que está batendo o meu pico? É isso que eu tenho que olhar. Ó, o meu pico está aqui acima de menos 20 por ali. Beleza. Quando eu quero que o meu compressor comece a atuar? Imediatamente. Então, meu ataque é rápido. Tá? Bem rapidinho. Quando eu quero que ele pare de atuar? Aí eu vou decidir se eu vou comprimir o final ou não. Também vamos ter um release rápido. Ele vai parar de atuar rápido. Quanto que ele vai comprimir? Eu vou botar um ratio bem forte. Quero segurar essa pancada. E depois que eu fizer essa modificação, eu quero compensar aqui. Eu vou botar uns 10 dB aqui, já que essa caixa está limpa. Tudo bem, vamos ver. E aí a gente pode começar a pensar, pô, tô com uma bateria, deixa eu ver como é que tá nessa ambiência. Eu não recomendo por aí. Uma coisa é o over, o outro é a ambiência. Então, cuidado. Vamos pensar agora hi-hat, tom e bumbo antes de ir para a ambiência. Então, agora vai vir bumbo. Beleza. Nesse caso do bumbo, eu acho que primeiro a gente tem que equalizar, porque o timbre dele não encaixa muito na música. Como assim não encaixa muito na música? Ó, já que o Matheus falou que a dificuldade dele é a equalização. Ouve o bumbo. Ouve o bumbo na bateria. Sem o over e sem o... Tem um buraco ali nele, né? A gente vai corrigir esse buraco. Um equalizador, 2 bandas resolve isso provavelmente. Ah, quer ver? Tem um equalizador que vai ser mais interessante para vocês verem, que é o H dele aqui. HIQ. Aqui. Porque o HIQ ele vai me mostrar a região que o bumbo está falando. Então pode ajudar bastante. Ainda mais que eu estou mixando sem com fone que não dá referência, né? Ó. Ouvindo só o bumbo, eu sei que ele tem uma pele dele aqui, ó. E ele tá ressoando muito aqui. Então, cadê o corpo desse cara? Esse buraco que eu falei é justamente aqui. Ó. Ele tá no modo vintage, que, enfim, tem um Q mais aberto. Eu vou botar ele no digital, porque aí eu consigo fechar um pouquinho isso que eu quero aqui no meu Q. E aí eu posso vir puxar um pouco mais dessa região que eu quero trazer do bumbo. Não preciso puxar tanto ganho, mas vamos trazer. Deixa eu ver. Se não tiver com um som bom, um fone bom, você não vai ouvir esse grave. Eu não estou ouvindo tão bem o grave. Beleza. Isso é o suficiente para começar. E agora a gente vai fazer uma baita compressão nele para trazer ele. Eu poderia fazer aquele truque que eu já ensinei para vocês, que é trigar o bumbo. Né? O que é trigar o bumbo? A gente, toda vez que toca o bumbo, a gente emite um sinal grave. Mas eu acho que aqui não é o caso. A gente está falando aqui muito de compressão, de equalização de gate. Apesar de a gente usar o gate para fazer isso. Eu vou botar um compressor aqui, que vai ser o HComp, já que eu usei o HEQ, para a gente comprimir esse cara, tá? Tem um preset aqui, e os presets são nossos amigos, que é esse patch kick aqui. Ele funciona quase como um limiter. Vamos analisar o que ele fez aqui, ó. Ele está com um threshold aqui mais ou menos em menos 18. Ele está totalmente wet, ou seja, totalmente com a compressão, e a gente pode comprimir isso um pouco, fazer o que o Matheus queria fazer ali de compressão paralela. Ele está com um ratio relativamente alto, é 6:1, um ataque longo, né? E esse punch aqui que ele chama, né? Que é essa... Não é o outgain dele, não é o make-up, mas é o trazer alguns harmônicos, isso que vai ajudar muito a gente. E a gente tem um release aqui, que ele estava em BPM, mas em bar, mas eu prefiro ele em milissegundos. O release eu acho que ele tem que ser um pouco mais curto para a gente juntar os dois. Vamos ouvir como é que tá e a gente vai fazendo juntos. Ó. Temos que baixar esse threshold. Opa, baixar. Começou a atuar. O ataque tem que ser mais rápido. E trazer um punch pra gente. Agora ele veio.